Also, da den de Toma de Nabalenge Samarolea, Kungam Sai que sempre aí. Hoje eu gostaria de oferecer a vocês todas as minhas saudações, desejar que todos estejam em boa saúde. Hoje é o segundo dia do Arya Kshema, Ensinamentos da Primavera. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do 10º dos atos excelentes que está descrito nos versos autobiográficos Atos Excelentes. Lazo da dele namda lizieme nane da lizi jubati shuayin bare dele jawami gyudo que nyene sangue Eu estou falando a respeito do 10º dos atos excelentes e do autocomentário que foi escrito a respeito do texto Atos Excelentes. E eu pensei que eu poderia dar isso como um texto auxiliar. Agora, no texto, há 3 principais seções. A primeira é a homenagem e a promessa de compor, a natureza da biografia, e a terceira é a conclusão. E dentre esses, quando nós falamos da segunda, essa é a parte principal do texto. E ela também tem 2 partes principais, as preliminares, como entrar no Dharma, e a parte principal, como praticar os caminhos dos 3 tipos de indivíduos. E dentre eles, a parte que nós estamos constantemente falando é a parte principal, que é como praticar o caminho dos 3 tipos de indivíduos. E como praticar o caminho do indivíduo menor, do indivíduo do meio e do indivíduo de maior capacidade. E dentre esses 3, nós estamos falando agora do terceiro, indivíduo de maior capacidade. E essa parte, essa terceira parte, é como praticamos o caminho do indivíduo de maior capacidade. E essa parte também tem 3 partes, a intenção, gerando bodhicitta, a ação, meditando nos 2 tipos de bodhicitta, e a terceira é treinar nos preceitos dos 2 tipos de bodhicitta. E agora nós estamos falando da segunda, que é a ação, meditando nos 2 tipos de bodhicitta. A primeira é meditar sobre a bodhicitta relativa e a segunda é meditar sobre a bodhicitta última. Então, falando sobre a primeira, meditando sobre a bodhicitta relativa. Essa é a parte que nós estamos agora. E dentro disso, de meditar sobre a bodhicitta relativa, também há 2 partes. A primeira é trocando-se por outros durante a meditação, e a segunda é tomando a diversidade como caminho na pós-meditação. E hoje nós iremos explicar a primeira parte, trocando-se por outros durante a meditação. E o verso, ele diz: beneficiar os outros depende fundamentalmente de trocar sua felicidade com a dos outros, tomar as dores dos outros sobre si mesmo. Eu doei meu corpo, minhas posses e minha virtude para os seres que vagam sem deixar vestígios de fixação ao eu. Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. Então é isso que é dito. E como eu mencionei antes, há 33 atos excelentes dentro do texto. Atos excelentes ou boas ações. E isso, dentro desse texto, esse é o 10º verso, é o 10ª estrofe. E o significado básico disso, desses versos, isso primeiramente fala sobre como desenvolver bodhicitta e como desenvolver uma intenção genuína e realmente sentir a intenção de alcançar a grande iluminação. Então, é necessário usar todos os locais, corpos e posses, de agora até a desintegração do espaço para criar as raízes da virtude. E é isso que trará todos os seres sencientes, através do espaço, que desejam os estados superiores e verdadeira excelência, a atingirem esses estados superiores e verdadeira excelência. Então, é necessário ter um sentimento muito forte a respeito disso, como se o nosso próprio cabelo estivesse pegando fogo. Então, é necessário juntar essas raízes de virtude.
no intuito de liberar todos os seres do sofrimento. E até as pessoas no veículo de fundação que usam menos ou métodos diferentes. E a conduta do Mahayana que vê tudo como, isso como sendo coisas com muitas dificuldades, aquele que tem a conduta do Bodhisattva, ele não vê isso como algo difícil de ser alcançado. E, ao invés disso, ele, na verdade, eles passam por todas essas dificuldades como de uma forma alegre. E eles se engajam de uma forma alegre em colocar isso em prática. Essa prática de colocar em prática, trazer benefício aos seres. Então, o que nós podemos dizer a respeito disso é que trocar a si mesmo por outros, ou dar lucro e vitória aos outros, assumir perdas e contratempos para si mesmo. É isso que nós queremos dizer. Então, algumas pessoas que realmente não entendem esse ponto crucial. E o que elas dizem é que, na verdade, é só necessário ser um pouco generoso. Ter um pouco de generosidade. Isso já seria trocar a si mesmo pelos outros. Elas não realmente tomam interesse no sofrimento das outras pessoas. E elas dizem, bem, nós estamos fazendo algo pelo sofrimento dos outros. Outras pessoas pensam que isso significa que elas vão passar por algumas dificuldades e dores e vão precisar trabalhar muito duramente. E as pessoas pensam que isso, então, é uma boa prática de Dharma. Isso é um bom praticante de Dharma, um bom lama, uma boa pessoa do Dharma. Mas, como é dito, na verdade, é com o intuito de ter uma boa reputação que as pessoas fazem isso. Então, como na primeira parte da vida, elas tomam a derrota sobre si mesmas, elas não têm dificuldade nisso, eles oferecem o lucro e vitória aos outros. Mas o que eles estão fazendo, eles estão esperando que numa segunda parte de suas vidas, a sua família, seus amigos e seus discípulos irão ganhar lucros e vitórias ainda maiores que as derrotas que eles mesmos sofreram antes. Mas se nós olharmos para essa forma de agir, isso parece que na primeira parte da vida deles, eles estão oferecendo o lucro, a vitória aos outros, mas na verdade não é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles estão apenas pensando se eles podem obter um benefício ainda maior posteriormente. Eles pensam que se eles trouxerem as pessoas nessa vida a felicidade, então esse crédito kármico será retornado para eles numa próxima vida. E então eles serão muito felizes e muito prósperos e famosos numa próxima vida. Então algumas pessoas pensam dessa forma também. Em particular, algumas pessoas dizem eu fiz o treinamento da mente de Lojong, e eu treinei cuidar mais dos outros do que a mim mesmo. Mas, na verdade, o que elas estão fazendo, eles ajudam as pessoas que estão do próprio lado deles. E apenas para ajudar tais pessoas, eles completamente desprezam e pisam em qualquer outra pessoa que eles consideram como inimigos, sem nem pensar a respeito disso. Então, essas pessoas que eu acabei de descrever, a maneira como elas agem, para muitas pessoas, parece que isso é uma ação de bodhicitta. Algumas pessoas pensam que isso é trocar a si mesmo pelos outros, mas, na realidade, eles estão completamente equivocados a respeito dos métodos de bodhicitta de trocar a si mesmo pelos outros.
Então, esqueça dessas tais formas de levar o sofrimento dos outros sobre si mesmo como sendo o caminho. Esqueça isso. Eles são nada mais do que karma, que mistura ações virtuosas do reino do desejo com atos não virtuosos. Eles não são nem mesmo ações puras. E, por causa disso, nos dias de hoje, na nossa sociedade, nós podemos dizer, eu estou praticando a bodhicitta. Ou eu faço a prática profunda do corte dos maras, da prática de Cho. E nós dizemos que nós estamos suprimindo as ações maléficas. Nós podemos dizer tais coisas. Mas é duvidoso que a maioria de nós realmente entenda o ponto crucial, profundo, de como trocar a nós mesmos pelos outros. E, portanto, nós não podemos enganar a nós mesmos. Pode até parecer que nós estamos fazendo algo assim, mas no final, nós estamos apenas fingindo para os outros, nós estamos mentindo. E não apenas nós estamos enganando as outras pessoas, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós mentimos. Primeiro, nós não pensamos que estamos mentindo, mas nós mentimos tanto, uma vez e outra, e então, no final, nós pensamos que isso é realmente verdade. O sentido em enganar a nós mesmos. E, particularmente, se nós iremos seguir o caminho do Bodhisattva, nós absolutamente devemos seguir um caminho espiritual que seja habilidoso, um professor habilidoso no caminho, e treinar na vasta virtude que levará todos os seres sencientes ao estado de liberação e onisciência. Essa é a essência que é ensinada nesse 10ª estrofe. Da autobiografia Os Atos Excelentes. E o Karmapa Mika Dorje, ele mesmo, ele pensou muito profundamente a respeito de todos os seres sencientes. Mas a maneira que ele pensou nos seres é que o que eles querem é ser felizes e o que eles não querem é sofrer. Porém, como é dito frequentemente, a diferença entre os nobres e os indivíduos comuns é que os nobres eles assumem ou abandonam as causas do mal e os indivíduos comuns assumem ou abandonam os resultados. Então, os indivíduos eles não sabem como abandonar as causas. O que diz aqui é que é muito importante entender qual que é a causa que vai trazer o resultado que nós queremos. Mas porque os indivíduos eles estão completamente deludidos a respeito do que deve ser feito e o que não deve ser feito, mesmo que eles saibam que qual é a virtude e a causa da felicidade, eles abandonam como se isso fosse veneno. E mesmo que não virtude... E o resultado disso é incomensurável, é um sofrimento incomensurável. Sem mesmo nenhum momento de prazer. Então, o Mika Dorje, ele entendeu isso do fundo do seu coração. Que ele entendeu que essa é a causa principal desse sofrimento contínuo. E ele também percebeu que a principal razão para isso o que isso realmente quer dizer é que a maneira como nós normalmente pensamos é que se o sofrimento ocorra com os outros, é como não aconteceu, tudo bem, deixa acontecer, acontece o que acontecer, tá ok. Se eles estiverem doentes, tá tudo bem, se eles morrerem, tá tudo bem, não me importa para mim. Agora, para nós mesmos, e para aqueles que são próximos de nós, nós pensamos, que eles possam ter vida longa e serem saudáveis, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos e famosos. E se isso acontecer, isso sim é muito bom. Se os meus desejos forem atendidos, isso sim é o melhor. Então, ele pega isso como a essência da sua crítica. E usa isso como uma meditação ida,
Porque essa é a principal causa que nos leva ao sofrimento. E o Mikidort, ele compreendeu isso muito bem. E ele pensa que os indivíduos eles têm uma mente tão infantil. E ele pensou que essas pessoas que não têm, eles não têm compreensão do que causa o seu sofrimento. Então ele pensou, ele sentiu uma compaixão insuportável por esses seres. E ele pensou, o sofrimento que todos esses seres sentem é de tantos tipos diferentes. Mas mesmo sofrendo 100 ou 1000 vezes mais do que isso, se eu pudesse tomar o lugar deles, isso seria bem melhor, não seria? É isso que ele pensou. Se eu pudesse tomar o lugar deles e sentir o sofrimento dos seres, isso seria excelente. Esse era o tipo de intenção profunda que ele sentiu no seu coração. Mas agora nós temos uma questão que pode surgir. E a questão é, como você sabe que o Mikio-dorde pensou nisso se você nunca se encontrou com o Mikio-dorde? Você nunca conheceu o Mikio-dorde? Então, como você pode saber os sentimentos que o Mikio-dorde tinha no seu coração? Bem, quando nós olhamos as histórias de liberação de Mikio-dorde, as autobiográficas e também as que foram escritas pelos seus discípulos, é isso que nós podemos compreender. Desde a época em que o Mikio-dorde era uma criança muito pequena, que mal podia falar ou entender qualquer coisa, ele naturalmente tinha pensamentos amorosos pelos outros seres sencientes, e ninguém podia parar ele disso. Era algo que acontecia naturalmente, espontaneamente. E como nós sabemos disso? Por exemplo, quando ele era pequeno, na sua família, havia um zoo, um pequeno zoo, que é uma mistura de um iaque e uma vaca. Então, era como um pequeno bezerro, esse bezerro. E ele pensava que alguém iria abater esse pequeno bezerro. Então, ele achava que isso era muito ruim e havia um grande perigo. Então, durante o dia, ele ficava com esse bezerro, protegendo ele. E durante a noite, ele levava o bezerro para a sua cama. Ele levava o bezerro para o seu quarto e dormia com o bezerro. E também a família dele tinha uma cabra, uma cabra fêmea. E os seus pais, eles iam oferecer essa cabra a um lama. A um lama que foi convidado para a casa deles. Então, eles queriam oferecer essa cabra ao lama. Mas quando eles estavam prestes a oferecer, o Mikio-dorde, ele percebeu, se nós dermos essa cabra ao lama, o lama vai matar essa cabra. Então, ele sentia uma compaixão insuportável por essa cabra. E ele pensou, essa cabra ela é tão bondosa, eu não vou deixar que você a leve, eu não vou dar a você. Ele dizia para o lama, e ele agarrou as patas da cabra até que ele ficou assim, extremamente, completamente exausto. As pessoas tentavam puxar ele, mas ele não largava das pernas da cabra, até que ele estava completamente exausto. Até que ele estava completamente cansado, exausto, ele não largou as patas dessa cabra. Então, ele tinha tal compaixão, desde a época que ele era muito pequeno, mesmo antes dele ser reconhecido como Karmapa, ele já tinha naturalmente essa compaixão. Então, vamos no Sutras Mahayana, que ensinam que as pessoas da família Bodhicitta ocorre naturalmente esses sinais. Como chorar por outros seres sencientes de forma espontânea. E isso era o que acontecia mesmo com o Mikio-dorde. E agora, na tradição Kadamba, há um ditado que diz:
que você pode tomar o lugar de todos os seres sencientes, mesmo que isso significasse experimentar o sofrimento do inferno, não por um dia ou 2 dias, mas até que toda a extensão do samsara fosse esvaziada, quando você tem esse tipo de sentimento naturalmente surgindo em você, somente nesse ponto que você finalmente desenvolveu a autêntica bodhicitta aspiracional. Até você chegar nesse ponto, é difícil dizer que você tem uma autêntica bodhicitta aspiracional, uma autêntica bodhicitta de aspiração. Mas quando você tem essa intenção, então você é capaz de colocar isso em prática. Quando você, primeiro você tem a intenção, mas quando você de fato coloca em prática, você não tem o menor medo ou desânimo em colocar o seu corpo e fala engajados nisso, somente então pode ser dito que você tem uma autêntica bodhicitta engajada. Só aí você tem essa autêntica bodhicitta engajada. Mas se você desenvolver a bodhicitta de aspiração, então não há nenhuma dificuldade em desenvolver a bodhicitta engajada. É isso que os mestres do passado nos ensinaram. E da mesma forma, na mente de Karmapa Mikyo Dorje, a maneira como ele pensava é que todos os seres sencientes têm sido nossos pais ou mães, amigos, parentes. Eles têm sido nossos irmãos, nossos parceiros e assim por diante. E quando nós pensamos em todas as formas das quais eles nos protegeram com seus corpos e suas vidas, isso não foi apenas em um lugar, uma vez. Eles não estavam... Isso aconteceu trilhões e trilhões de vezes. E não foi apenas um ou dois seres. Em suma, o número de vezes, de lugares que isso aconteceu e o número de indivíduos que nos protegeram é tão grande que nem mesmo os Budas conseguiriam calcular isso. Isso é incalculável. Então, quando nós pensamos a respeito dessa situação, os seres sencientes que nos protegeram, eles nos protegeram inúmeras vezes e nos deram um benefício incalculável e alegria, e nos deram felicidade. E quando nós pensamos, quem foi que fez isso? São todas as nossas mães, todos os seres sencientes, que foram tão amáveis, amorosas, preocupadas conosco. E ele, quando ele pensava isso, não eram apenas palavras para eles. Isso era realmente o que ele pensava do fundo do coração. Ele tinha tanta convicção nisso, do fundo do coração, que ele pensava consigo mesmo, se eu pudesse tomar agora mesmo uma das dificuldades, se eu pudesse tomar o lugar deles, mesmo que eu tivesse que experienciar o pior sofrimento do samsara, mas ele tinha a coragem de tomar o lugar deles, experimentar esse sofrimento, ele tinha a diligência para realmente tentar fazer isso. Então, ele naturalmente tinha essa intenção de trocar a si mesmo pelos outros. Então, quando chegou ao ponto dessa situação, ele não teve dificuldade de trocar a si mesmo pelos outros, ele nem teve que se esforçar a respeito disso, ele naturalmente tinha isso no seu ser. As ações e os pensamentos dele naturalmente eram inclinadas a isso, a trocar a si mesmo pelos outros. Era assim que era o Karmapa Mikyo Dorje. E da mesma forma, da época em que o Mikyo Dorje era pequeno, ele não tinha muitos pensamentos de autointeresse. Ele não estava preocupado se ele estar confortável ou não, se está bem ou não, se ele estaria aquecido ou não. Ele não pensava muito a respeito disso. Ele estava sempre se preocupando se as coisas iriam correr mal para os outros ou não. E, no geral, o Mikyo Dorje, ao redor do Mikyo Dorje havia
muitos discípulos ou pessoas não que dentre eles algumas pessoas eram más. Claro que havia muitas pessoas boas, mas também havia pessoas ruins. Talvez até houvesse mais pessoas ruins que boas. Mas quando essas pessoas ao redor dele, que nunca escutavam o que ele falava, eles se comportavam mal, eles criticavam, eles realmente nunca escutavam o que ele dizia. E faziam diversas coisas diferentes a respeito disso. Mas o Mickey Dodd, ele nem pensava a respeito disso. Ele apenas dizia que o que quer que eles pensassem, o que quer que eles fizessem, ele estava bem. Ele nunca falava que ele não estava feliz, ou que aquilo não era bom. Eles não falavam, eles não me respeitam. Ele nunca teve um pensamento como esse. E no lugar, ao invés disso, ele dizia que para o bem dos outros, ele abria mão dos seus próprios prazeres de corpo e palavremente. Ele pensava, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar eles? Ele estava sempre pensando como ele poderia ajudar os outros. Isso não foi uma, duas pessoas que viram isso. Diversas pessoas viram isso com os seus próprios olhos. Viram o Mickey Dodd agindo dessa maneira. Então, isso era algo muito bem conhecido naquela época. E da mesma forma, muitas pessoas diziam que as pessoas comuns, elas não conseguiam fazer todas as coisas. Que ninguém poderia fazer coisas tão difíceis quanto o Mickey Dodd. Elas diziam que elas, mesmo por um único dia, elas ficariam exaustas e elas morreriam. Era assim que era visto as ações de Mickey Dodd. Então, nessa época, era uma época que a Terra estava cheia de pseudo-praticantes do Dharma, que eram chamados pelo nome de praticantes do Dharma, mas eles não estavam dispostos a sacrificar, eles estavam dispostos a sacrificar até mesmo sua própria vida para ganhar alguma fama. Então, para qualquer senciente, não importa quem ele era, não importa para qualquer senciente, se eles ganhassem os estados mais elevados da riqueza, dos deuses e humanos, ou qualquer uma das qualidades da verdadeira excelência, ou se alcançassem os 3 tipos de iluminação, o Mickey Dodd, ele sempre sentia uma incrível alegria e deleite para eles. Isso não era qualquer tipo de regozijo. Para dar um exemplo, é como se alguém ganhar $1 milhão americanos, uma pessoa ficou completamente feliz, certo? Ele vai ficar tão feliz e vai ficar extremamente feliz, morrer de felicidade. E da mesma forma, quando pessoas fazem coisas boas, e quando você ouve que as coisas vão bem para os outros, isso também pode ficar completamente feliz. Ele ficava completamente feliz. Ele nunca teve nenhum sentimento ruim ou sentimento de inveja pela sorte de outras pessoas. Mas, da mesma forma, alguns que se dizem praticantes de Dharma, nós gostamos quando as pessoas que nós admiramos, que nós gostamos, se dão bem, mas quando os nossos inimigos ou apenas meros conhecidos têm muito boa sorte, isso fica um pouco desconfortável no nosso coração. Na verdade, se nós pensarmos isso em termos de como as coisas realmente são, para essas pessoas que são incapazes de suportar outras pessoas quando elas têm um pouco de boa sorte, é difícil dizer que elas têm bodhicitta. E a razão para isso, se você não consegue nem mesmo sentir felicidade quando outros conseguem
quando os outros têm boa sorte nessa vida, dizer para ele dizer que você vai oferecer a liberação para esses seres, isso seria risível. Como nós estamos infelizes quando outra pessoa, quando os outros seres sentem apenas um pouquinho de felicidade, e eu vou oferecer para eles a felicidade suprema, a liberação suprema, isso é risível, isso não faz sentido. Então, para o Mikio Dorje, as suas palavras e o seu coração eram os mesmos. E para o Mikio Dorje, os métodos mais profundos para trazer os seres ordinários ao estado supremo de trocar a si mesmo pelos outros, isso era a coisa mais importante. Os seres estarem nesse estado de trocar a si mesmo pelos outros. E quando outras pessoas experimentavam alegria, não apenas ele não sentia inveja ou se sentia infeliz, ele realmente se sentia muito feliz com a felicidade dos outros. E quando ele pensava que quando ele via as outras pessoas sofrendo, ele pensava que realmente em tomar o sofrimento para ele. Por exemplo, com Mikio Dorje, havia um grande acampamento que era muito vasto e as pessoas estavam fazendo planos e no final os planos não funcionaram muito bem, as coisas não correram bem. Então, às vezes as pessoas planejam algo e as coisas não saem bem, certo? Às vezes elas não conseguem acabar as coisas ou há obstáculos e assim por diante. Isso pode acontecer. E quando isso acontecia, ele nunca colocava culpa em outra pessoa. Ele falava, esse foi um problema meu, eu é que não fiz isso direito. E ele nunca disse, oh, essa pessoa fez isso ou aquilo. Ele nunca culpava ninguém. E ele também, quando ele fazia algo bom, ele nunca diria, eu fiz isso. Ele nunca ficava se gabando a respeito das coisas boas. Mesmo que tivesse sido ele que fez. E, em particular, muitas pessoas dizem que ele ficava como por trás. Ele fazia... Algumas pessoas, elas fazem todos os planos ruins, mas eles têm alguém para assumir a culpa disso. E eles ficam como escondidos por trás. Mas o Karmapa Mikio Dorje nunca tinha uma situação dessa, como para ter alguém para culpar a respeito de seus próprios atos ruins. E o Mikio Dorje, ele tinha essa prática de trocar a si mesmo pelos outros. E como que ele fazia isso? E se ele tinha alguns discípulos receptivos, o que ele dizia é que se alguém teve algum tipo de doença ou azar, sem que eles soubessem, ele tomava isso para sua mente. E depois ele dizia que ele sentiu um pouco doente. É como se ele tivesse um pequeno desconforto, ele dizia isso. Então, e ele não dizia isso aos discípulos. E ele fazia isso apenas secretamente, sem que ninguém soubesse. Ele tomava o sofrimento sobre si mesmo, sem que as outras pessoas soubessem. E quando ele fazia isso, ele podia ficar um pouco desconfortável e sentir um pouco doente no seu corpo, mas ele nunca dizia isso às outras pessoas. As outras pessoas nem sabiam que ele estava fazendo isso. Mas o Mikio Dorje, ele mesmo, ele estava fazendo essa prática. E a razão pela qual ele nunca deixou ninguém saber a respeito disso é para não cair nos 8 dharmas mundanos, dizendo, eu fiz isso. Então, ocasionalmente, ele dizia algumas coisas a respeito disso apenas para alguns poucos estudantes apropriados.
E da mesma forma, ele fazia o treinamento da mente. E a maneira como ele fazia isso é que sempre ele mesmo tomava a posição inferior, dizendo, eu não sei nada, eu não fiz nada. E ele era realmente muito modesto e tomava uma posição realmente baixa. Ele nunca disse, eu sou o Karmapa. Ele nunca aceitou isso. Ele nunca falava a respeito das suas próprias qualidades. Agora, se há algum... Se havia necessidade, ele dizia, eu fiz isso apenas porque não se... que se fosse algo que não se tornaria algo sem sentido para outras pessoas, mas ele nunca ficava elogiando a si mesmo, nunca ficava se gabando. Ele sempre dizia aos outros, nós somos iguais, eu e você somos o mesmo. Ele nunca dizia, eu sou o Karmapa e você é uma pessoa comum. Ele nunca faria esse tipo de coisa, como se colocar numa posição superior. Ele sempre elogiava outras linhagens e outros mestres. E por essa razão, os Kadyupas, eles pensavam, se nós pensarmos em termos de sabedoria e de mérito, ele está deixando todo mundo pisar em cima dele, está deixando todo mundo passar por cima dele. Está deixando todo mundo sobrecarregá-lo, porque ele está sempre tão modesto, sempre tão humilde, e as pessoas tratam ele como se ele não fosse um grande lama, um grande professor, é como se ele fosse qualquer um. Mas ele se mantinha muito modesto. Então, algumas pessoas pensavam, ele está realmente fazendo mal aos ensinamentos do Karmapa, está fazendo mal à imagem do Karmapa, porque as pessoas nem conseguiam mais olhar para ele como Karmapa. Eles não estavam mostrando toda a sua majestade. E quando você tem um poder como dele, você precisa mostrar para as pessoas para controlá-las, influenciá-las, mas ele não fazia isso de forma alguma. Então, por essa razão, o Karmapa Mikhail Dorje, ele realmente, as pessoas falavam que ele estava realmente fazendo mal aos ensinamentos do Karmapa, a imagem do Karmapa. Mas o Mikhail Dorje, ele mesmo nunca contradizia elas, nunca falava nada a respeito disso, ele apenas usava seu corpo falemente e todo o mérito que ele acumulava com seu corpo falemente apenas para o bem dos seres sencientes. Não havia nada, nenhum pequeno mérito que ele não dedicava aos seres sencientes. Isso era o que os alunos eram capazes de ver isso em suas percepções. E isso é o que nós deveríamos compreender. A prática de trocar a si mesmo pelos outros, os seus atos, as suas ações, os seus exemplos, é o que nós deveríamos compreender como sendo o que é trocar a si mesmo pelos outros. E eu acredito que agora seja um bom momento para nós termos a nossa pausa de 30 minutos. quando 경험이 기도지기 다신 지역이 냐면은 수 디즈고리아 노드르 슈제. Então, eu estava falando brevemente, de forma resumida, a respeito de como o Karmapa Mikhail Dorje trocava a si mesmo pelos outros. Agora, quando nós falamos, no geral, da prática de trocar a si mesmo pelos outros, há uma pessoa que nós definitivamente precisamos mencionar. E essa pessoa é o grande amigo espiritual Kadampa Longritampa. E o seu nome real era, na verdade, Dorje Sengye. Então, ele foi o primeiro no Tibete que ensinou
as instruções de trocar a si mesmo pelos outros. É ele que tornou essa prática de trocar a si mesmo pelos outros popular. Então, é muito importante nós sabermos a sua história de liberação também. Ele nasceu no século XI, em 1054, e o local que ele nasceu, em termos da geografia atual, dos nomes atuais dos locais, é no atual local Pempo Lundrubson. Então, o Geshe-la Tampa e Shang Sharwa, eles estavam entre os três discípulos, os três mestres, grandes mestres Kadampas. Eles eram dois discípulos de Potoa. Eles eram como o par do Sol e da Lua de Wu. Ele era um desses dois. Então, eram dois que tinham as maiores atividades. Um era o Larin Tampa e o outro era o Shang Sharawa. E a transmissão das instruções de trocar a si mesmo pelos outros, elas foram passadas particularmente pelo Larin Tampa. Então, ele foi o praticante mais importante que praticava o trocar a si mesmo pelos outros. E mais tarde, foi encontrado o monastério de o monastério, e eu gostaria de mostrar esse monastério para vocês agora, se vocês ainda não viram. Há um amigo meu que eu pedi para tirar essa foto, e agora eu vou mostrar a foto para vocês. Então, esse é o monastério de Lantan. Esse é o altar principal, é a sala do altar principal do monastério de Lantan. E esse monastério ele era originalmente Kadampa, e posteriormente ele se tornou um monastério Sakya. E até hoje ele ainda detém a tradição Sakya. E essa é a principal estátua na sala de altar, que mostra que é uma estátua de Laritampa. Essa provavelmente foi feita é uma nova estátua feita após a destruição pela Revolução Cultural. E se nós olharmos para esse chapéu, é como um chapéu de Gampopa, certo? É isso porque o Gampopa originalmente era um Kadampa, certo? Então, provavelmente, esse provavelmente é o chapéu Kadampa, que serviu de exemplo para o Dakpo Rinpoche, ou Gampopa. E outros também usavam chapéus parecidos, que eram similares ao de Gampopa. Eu acho que tem algum tipo de conexão entre eles. Mas, em todo caso, essa é uma estátua de Laritampa, que foi feita baseando-se em um antigo exemplo de estátua. E essa é a estátua principal dessa sala de altar. Agora, as instruções de trocar a si mesmo pelos outros, elas eram uma prática secreta. Elas eram ensinadas em segredo e praticadas em segredo. Mas aquele que... Elas não eram ensinadas em público, primeiramente. Elas não tinham se espalhado pelo público. Mas o Lari Tampa, ele mesmo, ele tomou as visualizações do treinamento mental e as colocou em 8 versos e fez dela a sua prática principal.
E então ele também ensinou isso em público, e particularmente para a comunidade de monásticos. E nessa época prática de trocar a si mesmo pelos outros, ela começou a se espalhar amplamente, mas antes disso elas apenas eram praticadas em segredo e eram ensinadas apenas para alguns estudantes selecionados que realmente eram capazes de praticá-la. E essa prática de trocar a si mesmo pelos outros e a meditação Tonglen, o que o Lama Tampa ele mesmo disse a respeito disso é que eu nunca tive uma respiração comum. E o que isso mostra é que ele nunca teve uma respiração sem sentido. Isso mostra que ele estava sempre fazendo a visualização de trocar a si mesmo pelos outros. Então, toda vez que ele inspirava e respirava, ele combinava isso com a meditação de trocar a si mesmo pelos outros, tomar o sofrimento dos outros para si mesmo. Então, toda a respiração que ele tinha era com a intenção de trazer benefício aos seres sencientes. E da mesma forma, o texto mais importante são os 7 pontos da meditação, do treinamento da mente. E o autor desse texto é o Jie Shekawa. E a condição que ele, quando ele primeiramente ensinou aos Kadampas, a condição era que ele primeiramente ouvisse os versos de Laritampa. E foi dessa forma que ele desenvolveu fé nos ensinamentos Kadampa. E foi assim que ele adentrou nos ensinamentos Kadampa. É assim que ele desenvolveu esse desejo. E também há uma outra coisa que nós devemos explicar. Quando nós estamos falando sobre os 8 versos do treinamento da mente, há um em prosa e um em verso. Há esse que é mais conhecido que é em verso, mas também há uma versão em prosa. E a minha opinião é que os 8 versos do treinamento da mente, de fato, é a versão em prosa. É porque quando nós falamos da palavra tsik, nós estamos nos referindo a uma palavra, uma frase em verso. Mas quando nós contamos as linhas das versões em verso, você não pode contar com mais de 8 versos, mas você pode contar a versão em prosa. Então, você pode contar a versão em verso como 8 linhas, mas a versão em prosa não pode ser contada dessa forma. E da mesma forma, o comentário de Jie Shekau é claramente relativo à versão em prosa, na verdade. Portanto, há algumas razões. Então, o que eu estou dizendo é que a versão em prosa foi a primeira, mas eu não estou dizendo que essa versão em versos não é de Loirin Tampa. Eu apenas acho que a versão principal, a primeira versão, é a em prosa. E o que alguns estudiosos dizem é que quando Loirin Tampa escreveu os 8 versos, se nós pensarmos no primeiro verso que diz, pensando em todos os seres sencientes, que todos os seres sencientes excedem uma joia que satisfaz os desejos, para a realização do bem mais elevado, eu treinarei sempre em exaltar os seres. Essas últimas palavras é lab no tibetano, que significa eu treinarei. Mas mais tarde, uma pessoa chamada Sankchenpa Dharmasona, ele alterou isso para que eu possa shok. Então, a versão ela foi mudada para ser lida como uma prece, mas a versão inicial, ela diz, eu treinarei, ao invés de dizer que eu posso, ao invés de ser escrita como uma aspiração. É isso que alguns estudiosos dizem. E quando nós estamos praticando essas instruções de treinar a mente que o Laritampa nos ensinou, é importante dizer qual que é o ponto crucial da prática. E o ponto é que o indivíduo que
pratica o trocar a si mesmo pelos outros deve ser capaz de tomar a posição mais baixa para si mesmo e carregar todos os maiores, ou mesmo todos os outros acima da coroa de sua cabeça. E para praticar isso, a principal condição para isso é que você tem que tomar uma posição humilde. Você precisa ser quão humilde você puder. Não importa se os seres são menores ou maiores, nós precisamos carregá-los acima da nossa cabeça. Se você é capaz de fazer isso, de colocá-los no lugar mais alto que a si mesmo, então você é capaz de praticar as instruções, de trocar a si mesmo pelos outros. Do contrário, você não é capaz de fazer a prática de trocar a si mesmo pelos outros. E da mesma forma, um outro ponto importante de trocar a si mesmo pelos outros é que o Laritampa diz que qualquer texto profundo que ele pudesse ler, nenhum poderia ser entendido de maneira diferente do que dizer que todas as falhas são as suas próprias e que todas as qualidades são dos outros seres sencientes. Porque isso significa dar todo o lucro e vitória aos outros e tomar todas as perdas e derrotas sobre si mesmo. E o que ele está dizendo é que ele leu muitos textos diferentes. E não importa o quanto ele estudasse esses textos, o que ele entendia de todos os textos era isso. É que todas as falhas são as nossas próprias. E todas as qualidades são dos outros seres, são dos seres sencientes. E por causa desse ponto principal, nós devemos oferecer todo o nosso lucro e vitória aos outros e tomar todas as perdas e infortúnios sobre nós mesmos. E a maneira de entender isso é que não importa como você entenda um texto de Dharma, essa é a forma que deve ser entendido. E da mesma forma, uma outra qualidade de Laritampa é que ele era muito sério, ele estava sempre com uma expressão carrancuda. Ele realmente estava sempre sério, nunca sorria. E a razão para isso, para ele nunca sorrir, é porque ele estava sempre meditando no sofrimento do samsara. Então, a sua expressão era muito séria, ele nunca tinha uma luz de alegria, um brilho de alegria na sua expressão. E uma vez, uma pessoa disse ao Laritampa, ninguém está falando bem de nós. Então, estão chamando você de carrancudo, Laritampa. Você devia sorrir às vezes. Seria muito bom se, pelo menos às vezes, você desse um sorriso, porque você está sempre com essa cara feia, sério. E todo mundo está te chamando de lantang, que significa como carrancudo. E o que o Laritampa respondeu é que quando se pensa nesses sofrimentos dos três reinos do samsara, como que você pode ter uma expressão feliz no seu rosto? Você pode sorrir pensando no sofrimento? É isso que ele respondeu. Então, ele estava realmente incrivelmente sério o tempo todo. E se nós somos sérios a respeito da contemplação do sofrimento do samsara, nós não podemos dizer, é um oceano de sofrimento. Nós falamos isso, mas no fundo da nossa mente nós não sentimos isso. E ele sentia isso do fundo da mente dele. Então, isso era expresso através do próprio corpo dele, através da própria expressão facial dele. Mas eu não estou dizendo que ele nunca sorriu jamais nessa vida. É dito que ele sorriu 3 vezes na vida. Não foi muito, mas é dito que ele sorriu 3 vezes, ao menos. E uma dessas vezes que ele sorriu, uma vez que ele deu um sorriso, é que tinha uma vez, ele estava sentado, fazendo a sua prática de meditação, e os lamas Kadampa ofereceram uma mandala para ele. Então, ele tinha essa mandala na frente dele, e as mandalas, geralmente, quando nós fazemos os montes na mandala, geralmente há muitas coisas e algumas pessoas usam joias, certo? Então, nesse momento, ele tinha um pedaço de turquesa, e turquesa é algo muito importante no Tibete. Então, tinha uma turquesa ali nessa mandala. Ele colocou bem no centro essa turquesa, era uma grande turquesa. Colocaram na mandala. E quando ele colocou ali, então apareceu um rato.
Esse rato chegou, e assim que o rato viu a turquesa, o rato queria essa turquesa, de qualquer forma. Então, o rato realmente gostou e quis pegar, carregar essa turquesa. Mas quando ele tentou mover, ele não conseguiu, porque a turquesa era muito grande, era muito pesada. Então ele sorriu um pouco, chamou outro amigo. O rato chamou um outro amigo, o rato, e empurrou. Um tentou empurrar por trás, o outro puxando pela frente. Eles estavam trabalhando juntos para levar a turquesa. E quando o Laritampa viu isso, ele pensou: isso é muito estranho, isso é muito engraçado, isso é maravilhoso. Então ele começou a rir e sorrir nesse momento. Essa foi uma das únicas vezes que ele sorriu. Eu não sei, na verdade, a história a respeito da segunda e da terceira vez que ele sorriu, mas eu sei que essa foi uma das vezes. E agora, o Geshe Laritampa, a maneira como ele praticava a troca de si mesmo pelos outros, não era algo que ele apenas fazia na sua mente, ele realmente colocava isso em prática. E uma ilustração disso, ele estava dando um ensinamento de Dharma a uma assembleia que estava reunida e veio uma mulher, apareceu uma mulher, e ela tinha um recém-nascido no seu colo, ela estava carregando esse recém-nascido. E no momento que ela chegou, ela pegou esse bebê, colocou no colo do Geshe Laritampa e disse: esse é o seu filho. Eu não posso criá-lo. Você cuide dele. Ela não disse mais nada, ela apenas deixou o filho ali e foi embora, sem dizer mais nenhuma palavra. Então todo mundo ficou muito surpreso com isso. Mas o Laritampa, ele mesmo, a expressão facial dele não mudou nem um pouco. Ele nem tentou explicar. Ele apenas pegou essa criança e cuidou dela. Ele procurou por alguém para fornecer leite para a criança. Ele cuidou da criança, ele deu presentes para ela. E quando esse bebê cresceu, enquanto esse bebê estava crescendo, ele cuidou dele como seu próprio filho. Então, quando o menino cresceu, os pais vieram buscá-lo novamente e eles disseram Laritampa, eles pediram desculpa e disseram que eles tinham muitas crianças já, e todas essas crianças, elas morreram. E agora eles tiveram um novo filho e eles não sabiam o que fazer. Todos os adivinhos e astrólogos, eles falaram que eles deviam dar a criança para alguém. Então, por essa razão, eles não encontraram nenhum outro jeito. E para proteger esse bebê, eles deram para o Laritampa. Então, eles falaram, por favor, nos perdoe, por favor, nos perdoe e nos devolva o nosso filho. E o Laritampa falou apenas, ok, claro, tudo bem, é o seu filho, vocês podem levá-lo. E foi assim, e ele devolveu o filho aos pais. Então, mesmo quando as pessoas falavam mal dele ou faziam coisas desse jeito, ele nunca tentava explicar nada. Ele apenas tomava toda derrota e crítica sobre si mesmo. Não era apenas algo que ele pensava, ele realmente colocava isso em prática. E também, da mesma forma que o Geshe Laritampa, havia muitos excelentes mestres como Geshe Shapo Shagrya, Gya Shakriva, ao mais importante, Ralo Tsawa, que era um estudante de Laritampa, e também ao fundador da Champakadya, Kungo Naljor, que também era um aluno de Geshe Laritampa. E há uma história a respeito dele. Então, como Khyumpo Naljor, ele foi para a Índia, ele foi a um lama chamado Lama Bodhgaya, o Lama Dorje Dempa. E ele pediu, por favor, me dê os votos completos. E o Lama Bodhgaya disse para ele, eu não posso ser o seu Khenpo. Nós indianos não podemos ser seus professores. Então você volte ao Tibete
E em Langri, há uma emanação do Buda Amitabha nesse local. Então você deveria ir até ele e pedir a ordenação completa para ele. E assim como ele foi ordenado, ele foi até lá com Gyeongjor, ele voltou ao Tibete, então ele foi até Langtampa, e nessa época o Langtampa ele tinha 40 anos de idade. E ele era o Abadi para ordenação completa. Então, Gyumpo Naljor, ele foi também um aluno do Geshe Langtampa. E também teve um discípulo chamado Geshe Shakogampa. Ele é um Geshe muito conhecido, muito famoso. E a maneira como ele via Geshe Langtampa, ele dizia, Langtampa tem uma grande bodhicitta. Ele tem uma bodhicitta incrível. Para alguém como eu, para aqueles que me ajudam, que são legais comigo, se eu precisar me sacrificar por eles, eu posso fazer isso. Mas se por pessoas que me magoaram, me fizeram mal, eu não posso me sacrificar por eles. Mas o Geshe Langtampa pode ser alguém que realmente machucou ele, que fez mal para ele, ainda assim ele é capaz de sacrificar por eles. Então, dessa forma, o Langtampa ele tinha uma bodhicitta, ele tinha a força da bodhicitta. O amor, bondade e a compaixão viva. Ele era descrito dessa forma. E não apenas ele tinha essa tal grande bodhicitta, mas também a área ao redor de Langtampa era como se houvesse uma cerca ao redor dele. E nenhum animal dentro dessa cerca poderia machucar um ao outro. É isso que eles diziam. Então, o Geshe Langtampa ele passou a vida toda meditando a respeito de bodhicitta, amor, bondade e compaixão. E quando ele estava prestes a morrer, o que ele disse é que eu possa renascer no inferno para ajudar todos os seres sencientes. Ele fez essa oração. Mas provavelmente isso não foi cumprido, essa aspiração não foi cumprida. Porque ele disse, eu estou pedindo isso, mas tudo que eu vejo são visões puras, então provavelmente eu não vou renascer no inferno. E ele estava mesmo preocupado com isso, ele estava pensando que isso não era algo bom. Então, enquanto todos nós estamos preocupando que se nós iremos renascer no inferno, ele estava realmente preocupado se ele não fosse renascer no inferno. E com a idade de 70 anos, em 1123, ele faleceu. E no dia que ele faleceu, havia uma mulher idosa que vivia próximo de Langtan, do monastério de Langtan, e ela veio ver o monastério, estava circunvalando o monastério, estava fazendo cora ao redor do monastério. E o que essa mulher disse é, algo está acontecendo diferente, tem alguma coisa diferente de antes. E a razão pela qual ela disse isso é que no passado, ela disse, aqui no passado, aqui em Langtan, os lobos eles não matavam ovelhas. E os falcões também não machucavam pássaros. Mas essa manhã, enquanto eu passava por Langtan, eu vi um falcão carregando um pássaro. Então parece que Langtampa não está por aqui mais. O lama provavelmente deixou seu corpo, ele provavelmente faleceu, ela disse isso. E ela não sabia que o Langtampa tinha acabado de falecer. Ela apenas foi lá naquele dia, foi naquela manhã. E, bem, naquela época não tinha internet, não tinha como saber a respeito disso. E antes não tinham animais que se machucavam uns aos outros, e hoje ela tinha visto isso, um falcão carregando um pássaro. Então, realmente é muito amplamente conhecido que os animais não se machucavam uns aos outros naquela época. Todo mundo reconhece isso. E também há as suas relíquias estão numa estupa
Então, essa é a estupa relicário do Langritampa. Isso ainda está no monastério de Langtang. E o que é dito a respeito disso é que durante todo o dia e noite as pessoas circunvalam isso. E as deidades também circunvalam essa estupa. As pessoas não podem ver, mas é isso que é dito. Então, Geshe, ele viu uma sombra humana, que se uma sombra humana caísse sobre um Deus, então a pessoa teria uma vida curta. Então, o Geshe Shanshung, quando quando ele viu isso, ele fez uma regra, que até o meio-dia, da manhã até o meio-dia, os humanos poderiam circunvalar. Então, do meio-dia até o anoitecer, apenas os deuses e espíritos poderiam circunvalar. Então, há essa regra lá. Essa regra realmente existe até hoje. Se você ver essa placa acima da porta, essa placa ela diz que humanos podem apenas circunvalar do amanhecer até o meio-dia, e a partir do meio-dia até o cair da noite, apenas os deuses e espíritos podem circunvalar a estupa, porque nós temos que dar uma oportunidade para eles. Essa é uma antiga tradição que é praticada ainda até hoje. E então, no futuro, se qualquer um de vocês que estiver ouvindo esses ensinamentos tiverem a oportunidade e a habilidade de ir até lá, se vocês forem até esse templo, e forem até o monastério de Langtang, e for até essa estupa relicário de Langritampa e fazer preces, isso será muito benéfico para gerar bodhicitta, porque você precisa de bodhicitta, porque ele realmente era uma pessoa que era bodhicitta viva, então se você fizer súplicas a ele, realmente isso é muito benéfico para gerar bodhicitta. Então é isso, por isso que eu mostrei o monastério de Langritampa e a estupa de Langritampa a vocês. E a seguir eu vou contar uma história de fantasma. Se vocês vão contar essa história, não vai bem. O que é essa história de fantasma? Não está completamente não relacionada com o que eu estou falando. É uma história que está ao menos relacionada. Como eu mencionei, o Langritampa ele tinha muitos discípulos, muitos alunos, como Geshe, como Gyatso Kriwa. Então, Gyatso Kriwa, ele também era muito importante para os Kadjupas. E a razão para isso é que havia muitos mestres Kadampas que estudavam com Gampopa. E o mais importante era Gyatso Kriwa. E então, nós dizemos que Kadjo é a confluência do Kadampa e do Mahamudra. Então, Gyatso é um nome que nós devemos lembrar. Gyatso. Porque senão as pessoas dizem, vocês, Kadjupas, têm os ensinamentos apenas Mahamudra. E se alguém pergunta quem que é o Geshe que passou os ensinamentos Kadampa, você deve ser capaz de falar Gyatso. Então é muito bom lembrar o nome dele. É um nome que você deve colocar na sua mente, você não pode esquecer desse nome. Gyatso. E também é uma história bem incrível, mas em todo caso, o Geshe Gyatso, de acordo com a maioria dos mestres Kadampa, ele nasceu no Kham. Mas nas histórias de liberação de Ralo Tsawa diz que ele nasceu em Pempo.
Então, dá esses dois diferentes relatos. Mas o que é mais aceito, no geral, é que ele nasceu em Kham. Mas, em qualquer caso, o seu pai morreu quando ele ainda era muito pequeno. Então, ficou apenas ele e a sua mãe. Então, ficou a mãe com o filho. E mais tarde, na verdade, ele teve na verdade, ele tinha 6 irmãos mais velhos. Mas eles todos morreram. E quando eles morreram, no Tibete, as pessoas têm uma maneira diferente de pensar. Quando muitas pessoas morrem assim, e quando o pai morre, muitos filhos morrem, as pessoas que talvez essa mãe é um monstro. Eles dizem, na verdade, é como uma bruxa, que essa mãe deveria ser uma bruxa, e por isso que aconteceu todas essas mortes. Então, todas as pessoas da região começaram a falar que ela era uma bruxa. E numa noite, todas as noites, na verdade, ela desaparecia mesmo. Ninguém sabia onde ela ia. E a criança ficou sozinha e começou a se perguntar. E ela começou a falar: minha mãe é um pouco estranha, eu preciso descobrir o que ela anda fazendo. E um dia, ele fingiu que estava dormindo. Ele fingiu para a mãe. Então, por volta de meia-noite, 1 da manhã, então, 2 mulheres com uma face escura vermelha vieram e pediram à mãe: por favor, venha conosco. E no momento que eles disseram isso, a mãe imediatamente saiu e foi. E havia uma grande caixa. Não é como umas caixas de hoje, era como uma caixa enorme, como um baú. E ela sentou nessa caixa como se ela estivesse montando em um cavalo. Então, essas 2 mulheres vieram e uma puxou pela frente e a outra empurrou. A outra escoltou por trás. Então, elas atravessaram diretamente a parede. E a caixa também, apenas saiu voando. E foi pela parede, como se nem houvesse uma parede ali. E um pouco depois disso, isso passou um tempo, e então a criança ela ficou cansada e ela dormiu. E quando ela acordou, a sua mãe já tinha retornado. E ele não viu para onde a sua mãe foi. Ele viu ela voltando, mas ele não viu para onde ela foi. E então, na noite seguinte, ele pensou: a minha mãe, ela se foi, isso foi muito estranho, ela foi para um lugar muito estranho, mas agora eu quero ver para onde ela vai. Então, eu preciso fazer algo. Então, ele pensou: eu vou entrar nessa caixa. Então, ele entrou, ele viu a caixa, ele entrou na caixa. Ele não se mexeu, ele apenas ficou lá. E assim como na noite anterior, por volta de meia-noite, 1 hora, essas 2 mulheres vieram e vieram a mesma coisa para a mãe: por favor, venha. Então, a mãe imediatamente montou nessa caixa, nesse baú. Mas agora foi algo diferente. O menino estava dentro desse baú. E estava fazendo um rangido agora, estranho. Estava uma coisa como fazer um creque no chão. E não estava realmente voando. Ele costumava voar um pouco mais alto, mas agora estava só sobrevoando um pouquinho acima do chão. E ela pensou: bem, o meu cavalo não está se movendo. Então, o baú era como o cavalo. E ela disse: o meu cavalo não está indo bem hoje. Mas onde elas foram? Elas foram para um campo mortuário. E quando elas chegaram nesse campo mortuário, havia muitas mulheres nesse local. E naquela época, uma coisa que nós precisamos compreender é que quando nós falamos a respeito de dakinis, nós consideramos as dakinis muito boas. Mas na Índia, na verdade, como nós falamos de dakinis, essas eram mulheres que eram vistas como bruxas, que faziam feitiços.
Eram mulheres que as pessoas tinham muito medo, as pessoas ficavam aterrorizadas com a Dakinis, mas no Tibete, quando falamos Dakinis, oh, isso é muito bom, mas as pessoas pensam que isso é realmente muito especial, mas na verdade não era assim. Na verdade, as Dakinis eram muito assustadoras. E se nós não tratássemos as Dakinis bem, elas nos faziam feitiços. Mas em todo caso, havia muitas mulheres e a mãe dele era, na verdade, a principal. Ela era como a chefe dessas mulheres. Ela era a principal que estava ali. E por ela ser a principal, esse baú foi colocado no centro e ela sentou. Eles fizeram como um trono para ela. E todas as outras mulheres, elas estavam sentadas em volta disso. E então, o que eles trouxeram? Eles trouxeram um cadáver de um homem jovem, como se eles fossem ter uma festa, como um Ganachakra. E para esse banquete de Ganachakra, a primeira coisa que eles fizeram, eles cortaram o topo do seu crânio e eles ofereceram à mãe, porque ela era a principal, ela era a chefe. E depois de eles darem esse crânio para a mãe, ela ficou olhando e disse: eu não trouxe a minha colher, eu esqueci a minha colher em casa. Porque ela podia ver o cérebro, certo? Então, quando ela abria quando se abre o crânio assim, você come o cérebro como um iogurte, como um sorvete. Então, ela se preparou para isso e ela falou: eu deixei minha colher em casa, eu esqueci. Então, uma das mulheres disse, uma pessoa disse: ei, mãe, apenas estique seu longo braço. Ela ouviu uma voz assim. Então, imediatamente, enquanto ela estava sentada no trono, sem se mexer, ela estendeu o seu braço, que se tornou extremamente longo, e foi até a casa dela com esse braço apenas, pegar uma colher, e com esse braço ela foi capaz de pegar uma colher e trazer de volta ali. Então ela comeu o cérebro desse cadáver. Então ele viu tudo isso da caixa, o filho viu tudo isso. Então, já ao amanhecer, todas as mulheres já tinham saído, já tinham ido para casa, e a mãe também, ela montou esse baú e foi de volta para casa. Então, após isso, o filho saiu lentamente da caixa e também foi para sua cama. E depois de muito tempo depois disso, nada aconteceu. Então, depois de muito tempo, era uma casa de 2 andares. Então, a mãe estava no andar de cima e ela estava fazendo uma costura. Ela estava girando um fuso de fio. Então, esse fio ele caiu no andar de baixo, onde o filho estava. Então, a mãe disse: filho, por favor, me traga o meu fuso de lã. E o menino não pôde evitar e ele disse, sem querer, ele apenas soltou. Mas mãe, apenas estique seu longo braço. Porque ele lembrou que ele viu. Por favor, mamãe, apenas estique seu longo braço. E quando ele disse isso, a mãe imediatamente se enfureceu. E ela pensou, ele sabe o meu segredo. Agora, o que ele vai me chamar de Dakini, ou de algo assim, ele sabe o que aconteceu. E ela falou, ele vai dizer a outras pessoas. Então ela ficou furiosa. E ela pegou o menino pelos cabelos e sacudiu ele. E quando ela soltou o menino, ele imediatamente se transformou em um cachorro. Ele se transformou de humano para um cão.
Seu corpo era de um cachorro, mas ele ainda tinha a sua mente normal, sua mente humana. Então, e ele sentia muito sofrimento por causa disso. Era realmente muito duro ter essa mente humana no corpo de um cachorro. E ele pensava, o que que eu vou fazer assim? Ele até pensou, é melhor que eu me matasse. Ele pensou em se jogar no rio e se afogar. E então, quando ele estava prestes a fazer isso, havia muitas pessoas perto dele que estavam falando a respeito de Laritampa, falando, oh, Laritampa é muito incrível, ele tem muitos poderes. E quando ele ouviu a respeito disso, ele pensou para si mesmo, esse Geshe Laritampa, ele tem uma grande compaixão, grandes qualidades, grande poder. Se ele tem tudo isso, então talvez eu deva ir até ele. E pode ser que ele possa liberar o meu corpo, me transformar novamente para um ano. Então, dessa forma, ele foi ver Laritampa. E a história dos Kadampas dizem que ele foi até alguns comerciantes na direção de Utsang. Ele achou alguns comerciantes que estavam indo até lá. Então, ele apenas seguiu esses comerciantes. Então, ele foi capaz de chegar a Utsang. Então, ele foi até Lantang, quando ele chegou em Utsang, e o Geshe Laritampa, na verdade, já sabia que ele estava vindo. Ele pediu um atendente para fazer uma torma hoje e trazê-la. Então, o atendente fez o que foi pedido, ele fez a torma e trouxe. Então, quando o sol estava já para se pôr, no fim da tarde, ele, ele disse, vá lá fora e veja se tem alguém vindo. Então, o atendente foi e não tinha ninguém lá, não tinha ninguém chegando. Mas quando ele olhou de longe, tinha um cachorro apenas. Tinha um cachorro chegando, que estava realmente correndo em direção ao monastério. Então ele foi lá dentro e disse: Lama, não veio ninguém, mas há um cão que está correndo muito, chegou aqui. E o Laritampa disse: Ok, então vamos lá fora. Então eles foram lá fora, ele colocou seu chapéu, Pedro pegou a torma, então e foi lá fora. E quando eles chegaram lá fora, naquele momento, o cachorro chegou ao mesmo momento, e naquele momento o Laritampa imediatamente pegou a torma e ele jogou em cima do cachorro. E nesse momento, o cachorro se transformou novamente em um ser humano. Então, esse menino, nesse momento, ele sentiu uma fé inigualável pelo lama. Isso foi um sentimento muito forte. É claro que é isso que aconteceria, certo? Acontecendo isso com qualquer um, é isso que seria sentido. Então, ele se tornou ele passou a servir o Laritampa e se tornou um atendente dele. Então, o lama deu a ele, o ordenou e deu os votos de Bhikshu. Mas, mas ele disse, outros obstáculos irão acontecer. Então, não importa o que você faça, sempre me pergunte antes. Não tome nenhuma decisão sem me perguntar antes. Foi isso que o Laritampa disse. Então, não muito tempo depois disso, a mãe ouviu essa história que ele tinha ido até um Laritampa e que ele havia de volta o seu corpo de menino. Então, ela pensou, preciso fazer algo a respeito disso. Então, ela fez uma pequena caixa de madeira e colocou um feitiço nisso. Então ela fechou essa caixa e deu a alguém que estava indo para Pempo e disse: Meu filho está estudando Dharma com Geshe Laritampa. Então, por favor, dê isso a ele. São algumas coisas que ele precisa. Então, é só para ajudá-lo. Por favor, dê a ele. Então, essa pessoa, ela decidiu ir até o Laritampa e deu ao filho e disse: Isso foi, a sua mãe te mandou esse presente e deu a ele. E deu à criança. Então, a criança pegou essa caixa de madeira em suas mãos, e quando ele pegou, era
caixa muito pequena, mas incrivelmente pesada. Era tão pesada que quase arrastou ele para o chão, quase fez ele cair. Era como uma caixa extremamente pesada. E ele pensou: o que será que tem aqui? O que será? Muito estranho. A caixa pequena. Deve ter algo aqui. Talvez tenha ouro aqui. Ele pensou nisso. Como pode ser tão pesada? Eu devo abrir. E quando ele estava prestes a abrir, ele lembrou do que o lama, do que o lama disse para ele, que não importa o que ele fizesse, ele deveria pedir ao lama. Então ele foi de volta para Laritampa e disse: a minha mãe me enviou essa caixa tão pesada. E o que eu deveria fazer com isso? Então Laritampa disse: ele estava me vestindo seu manto de Dharma, certo? Ele tirou esse manto de Dharma, ele deu à criança e disse: você vista isso, coloca esse manto e depois apenas de olhar, aí você pode abrir essa caixa. Então, o menino fez o que foi dito e quando ele abriu a caixa, havia como relâmpagos, trovões. Não havia apenas um, era como 9 enormes trovões. É como se fosse fogos de artifício explodindo. E então a casa pegou fogo e as coisas que estavam em volta dele também pegaram fogo. Mas a criança, porque ela estava usando o manto do Dharma do Lama, ele não se queimou. Ele não foi atingido de forma alguma. Então havia, por exemplo, metal derretido, ferro derretido no local. E esse metal derretido, ele se juntava em cima do manto do Dharma, como protegendo ele. E esse manto do Dharma ainda está no monastério de Lanthan. Ele não é mostrado ao público, mas ainda está lá. Então Laritapa disse: agora você está livre de todos os obstáculos, e deu instruções a ele. E então ele realizou a vacuidade e a compaixão e se tornou um dos melhores discípulos de Laritapa. Essa criança que nós temos falado a respeito, essa criança, quem que é? Ele é o Gyatchariwa. Então essa história, ela está registrada nas histórias da linhagem Kadampa e ainda outras histórias de liberação de Ralotsawa, mas elas são um pouco diferentes. Segundo a história de liberação de Ralotsawa, a pessoa que mudou de cachorro à forma humana foi o Ralotsawa, mas que mudou a criança, mas a maioria dos outros relatos dizem que foi o próprio Laritampa. Mas quando eu procurei a respeito disso, eu vi que havia mais fontes falando que eram Laritampa e não Ralotsawa. Então, essa é a razão pela qual eu expliquei de acordo com essas versões. Então, eu expliquei isso de acordo com a tradição Kadampa. Mas, em todo caso, nós falamos bastante hoje de trocar a si mesmo pelos outros. E por uma perspectiva, isso é algo muito difícil. Parece que nós não podemos fazer. Mas se nós pensarmos na nossa própria vida, não é que nós estamos completamente desconectados disso e nós não sabemos nada a respeito disso. Nas nossas próprias vidas, se nós pensarmos, nós temos os nossos pais, nós temos os nossos parceiros de vida, nossos maridos, namorados, nós temos os nossos filhos, ou nossos filhas e filhos. E talvez, na verdade, é melhor parar por aqui hoje. Eu falei um pouco mais a respeito de trocar a si mesmo pelos outros amanhã. Hoje eu já contei muitas histórias. Então é melhor parar agora, por hoje. Então agora nós iremos dedicar as preces de dedicação.